Bom dia a todos. É com muita alegria que a gente dá início ao culto desse domingo, um culto dessa manhã. E eu separei um trecho da palavra para que a gente faça a abertura desse culto de celebração, um culto que ainda é celebrado nas casas, na companhia dos familiares, no conforto do lar, mas na presença de Deus acima de tudo, né? E eu separei um trecho da palavra que fala, um trecho da primeira carta de Pedro. E o que me chamou a atenção quando eu estava lendo em casa, durante a semana, é que tem uma parte aqui que ele fala assim, como uma criança deseja o leite materno. Agora a minha menina, né, a Manuela, acabou de fazer 1 ano, e eu percebo o quanto para a criança é importante o leite, né? O quanto ela deseja o leite, de uma forma consciente e inconsciente, a importância daquilo para a vida. Isso traz um significado muito interessante, e Pedro nos mostra aqui um paralelo. Ele fala que, despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo, de hipocrisia, de invejas e de toda sorte de maledicências para nós, desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha que bonito. Desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, por esse leite espiritual, por esse suprimento espiritual, por essa alimentação do nosso espírito, seja dado a nós o crescimento para a salvação, já que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, nós pedras que vivemos, somos edificados como casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Como crianças recém-nascidas desejem o leite espiritual. Eu quero deixar essa reflexão para que a gente dê início nesse culto, para que isso faça sentido no meu e no seu coração. Que como crianças que desejam ardentemente algo, de uma forma consciente e às vezes inconsciente, que nós desejemos o leite espiritual, que é a palavra de Deus, que é a sua presença, que é viver em comunhão com Deus todos os dias. Assim nós consagramos esse tempo ao Senhor, Pai. Nós dedicamos esse tempo aqui de louvor ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel, tem nos provido, Pai, com saúde, tem nos provido com bens, tem nos provido com a Tua boa mão, com a Tua misericórdia todos os dias, Pai. No nome de Jesus, nós consagramos esse tempo ao Senhor. Amém. Dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça me derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações. Oh, yeah. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações. Sou eu para que o grande Rei me receba assim. Me perdi, Ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. E Deus liberta, livre enfim ser. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim, morreu. Deus liberta,
Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Não quis o céu sem os teus filhos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ah, quão maravilhoso é, ah, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ah, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ah, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está.
és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, mais forte que tudo é. Poderoso este nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, mais forte que tudo é. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Aleluia. Poderoso este nome é. Te engrandecemos, Pai. Te engrandecemos pela vida do Teu Filho Jesus Cristo, que veio e morreu por nós. E por isso nós temos hoje uma nova vida, Pai. Te engrandecemos, nosso coração se alegra enormemente, Pai. No nome do Teu Filho Jesus, se conosco ainda nesse tempo, Pai. Aleluia. Bom dia. Queria, antes de começarmos a palavra, fazer um reconhecimento aqui que hoje nós conseguimos entrar nas redes sociais sem nenhum acidente, sem nenhum tropeço. Que nas reuniões anteriores nós estávamos entrando, começando a entrar por esse caminho, e a gente preparava tudo, chegava 5 minutos antes, começava a dar problema. Então hoje preparamos, a gente trocamos a mesa de som, compramos cabos, tudo. Agora hoje conseguimos entrar no horário certo, sem sobressaltos. Então parabéns aos irmãos que têm se dedicado a resolver essas situações, e aos irmãos que contribuíram, também para que esses equipamentos fossem adquiridos. Que o Senhor os abençoe. Vamos lá. Eu preparei um tema hoje, para nós refletirmos na palavra, que deu o nome dessa abordagem aqui, o seu dom é o seu chamado para ser testemunha do Cristo. Seu dom é o seu chamado para ser a testemunha do Cristo. Quero pegar um texto bastante conhecido, que fala da grande comissão, está em Mateus 28, do 18 ao 20. Eu vou ler e vamos orar daí depois. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Toda vez que nós nos expomos à palavra, é uma oportunidade de sermos trabalhados pelo Senhor. Que hoje seja assim na sua vida. Essa é minha oração. Mas nós temos um desafio especial. Quando abordamos um texto assim bem conhecido, né, que já conhecemos bastante acerca dele, nos concentrar para entender o que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Então, curve o seu coração e junte-se a mim nessa oração de consagração desse tempo. Pai, nós nos expomos a Ti, o Senhor nos reuniu aqui nesse dia, né? Através dessa mídia, os que estão aqui presentes nesse momento, os que vão ter contato com ela depois. E o nosso desejo, Pai, é que o Teu Espírito trabalhe em cada um de nós e que o Senhor nos leve a entender o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer trabalhar em cada um de nós. E então nós desejamos, Pai, que o Teu Espírito produza em nós o resultado que Te agrada. Peço que o Senhor me conduza nesse tempo, que eu possa ser um auxílio e jamais um empecilho para os meus irmãos e irmãs. E toda a honra, Senhor, desse tempo é acreditada a Ti. Que o Senhor seja engrandecido, Pai. Eu quero, antes de iniciar a abordagem, falar aos irmãos e irmãs que os que tiverem pedidos de oração, que coloquem esses pedidos através do chat do aplicativo, que tem uns irmãos aqui que estão dando suporte e ao final vão passar esses pedidos e nós vamos orar por eles, tá bom? Vamos lá. O que esse mandamento nos manda fazer? Vamos lembrar? O que ele nos manda fazer? Ide e fazei discípulos. Ele nos manda fazer discípulos. Agora, vamos refletir um pouco como é que como será que os discípulos receberam isso dos lábios de Jesus? Quando eles receberam? Interessante refletir sobre isso, né? Lembre-se que Jesus havia sido traído, julgado, né? Rejeitado pela população, por aqueles que tinham conhecido o ministério dele e que tinham ouvido as suas pregações, seu ensino, e eles o rejeitaram, preferiram Barrabás, destinaram ele a ser morto, crucificado. E Jesus reaparece aqui aos discípulos 40 dias depois e faz essa declaração a eles, né? Então, como será que eles receberam isso, né? Você consegue imaginar o espírito dos discípulos quando Jesus se apresentou a eles e lhes falou essa palavra? Jesus chega e fala assim, façam discípulos de todas as nações. Mas eles estavam confinados em Israel. Eles se saíram dos limites de Israel até aquele momento, né, até aquele momento das suas vidas, foram em pouquíssimas oportunidades e não foram muito longe. Não tinham ido muito longe. Então, e Jesus chega e fala a eles, vão e façam discípulos de todas as nações. Como é que podiam eles que já estavam confusos, né? E um tanto perdidos naquela altura, né, abraçar esse empreendimento? Consegue refletir nisso? Muitas vezes é como nós recebemos, né? Por onde começar, né? Como que eu vou superar os obstáculos que vão se colocar diante de mim?
E aquele ambiente que eles estavam vivendo, então, que era um ambiente hostil. 40 dias atrás, houve um levante da multidão e escolheu Barrabás e rejeitou Jesus. Era uma multidão, assim, pouco receptiva à mensagem. Estava pouco receptiva à mensagem, né? Cristo compreendia muito bem essa situação quando deu essa ordenança aos seus discípulos. Ele conseguia muito bem entender esse momento e entender as dificuldades que eles iriam enfrentar, as dificuldades que eles conseguiam perceber e aquelas que eles nem conseguiam expressar, né? E por essa razão ele faz essa declaração. E começa assim, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele não começa mandando eles fazer discípulos. Ele começa falando, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pois, de outra forma, mandá-los fazer algo os deixaria aflitos, né? Qualquer projeto os deixaria aflitos. Então, quando a gente realça essa forma como Jesus começou, né, fica claro que ele não estava transferindo, né, comunicando um fardo insuportável para os seus discípulos. Na verdade, ele os estava convocando, né, a avançar, firmados na vitória que ele conquistara por meio da sua morte e ressurreição. E foi por essa conquista que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, né? E quando nós vamos, assim, pesquisar o que quer dizer autoridade, o que significa, o que está embutido, né, nessa palavra autoridade, pegando no nosso dicionário, né, autoridade fala assim, direito de poder, direito de ordenar, direito de decidir, direito de atuar, direito de se fazer obedecer, domínio, força, governo, poderio, senhorio, superioridade. Então, quando a gente lê essa definição, a gente consegue se inteirar do conteúdo das palavras do Cristo. Toda autoridade me foi dada. O Senhor fala da permissão que lhe foi dada pelo Pai, né, para avançar em qualquer direção, tomar o que quiser, quando e onde quiser. Isso significa que os obstáculos que o inimigo apresentará aos seus projetos, já desapareceram de antemão. Já foram resolvidos, porque toda a autoridade está com ele. Não existe um nome que esteja acima do nome dele. Sentado à direita do Pai, com o nome acima de todo nome, Cristo agora é a suprema e absoluta autoridade nos céus e na terra. E é sob essa autoridade que os seus discípulos devem avançar. A timidez e o medo, então, já não devem fazer parte da nossa experiência diária. Porque os discípulos agora pertencem à família daquele que conquistou a morte. Enquanto viverem em total dependência do Rei, ninguém poderá fazer frente nem opor-lhes resistência, ou opor-nos resistência. E por que é importante nós sabermos isso? Por que é fundamental nós sabermos isso? Porque nós estamos envolvidos nesse mandamento de fazer discípulos. E nós sabermos este fato que ele tem toda a autoridade deve gerar em nós uma ousadia e uma audácia a um ponto que deve beirar a insensatez. Porque nós estamos sendo enviados por aquele que detém toda a autoridade. Que nenhuma oposição vai se sobrepor a ele. Então podemos ser ousados, sim, podemos ser audazes, sim, né? E nós avançamos, né? Estamos avançando por um caminho que ele já conquistou. Então, quando a passagem segue, né, falando assim, ide, portanto.
E aqui, né, quando a gente atenta, né, a ordem está diretamente relacionada com a afirmação que ele tinha acabado de fazer. Toda autoridade me foi dada. Ide, portanto. O portanto aqui declara que é para a gente ir em decorrência de que ele tem toda a autoridade. Agora, quando a gente analisa também o tempo, né, o tempo verbal desse verbo ir, né, como está aqui nessa tradução, ide, né, ide aqui fala do imperativo do verbo ir, né? Mas essa não é a melhor tradução para o que Jesus falou, né? O ide não quer dizer, não é a melhor tradução. O ide, quando a gente ouve assim, ide, né? Você está aqui, ide significa, ide fazer discípulos de toda a nação. Significa o quê? Ide, sai do lugar que você está e vai para um outro lugar. Né? E essa é uma confusão que boa parte dos cristãos ainda encara dessa forma e pensa, né, que a grande comissão é uma ordem de ir de um lugar para outro e lá fazer discípulos. E acha que... E daí a gente começa a ter muitas complicações com essa interpretação. Primeiro que se assim é para sair de onde eu estou e ir para um outro lugar fazer discípulos, então como igreja vamos nos organizar e vamos treinar pessoas que tenham dom para isso, né, já tenham dom para isso, né, e que tenham essa disposição de deixar o local onde estamos e ir para um outro local, fazer isso, fazer discípulos. Essa é uma decorrência dessa interpretação, né? Então nós identificamos pessoas que têm um dom especial para isso. E tem pessoas, Deus levantou pessoas com dom especial para isso. E nós as enviamos. Ou então a gente identifica pessoas que já estão fazendo isso e a gente assume parte do sustento delas. Essa interpretação levou a igreja a considerar que a formação de discípulos é um resultado de um ministério programado para isso. A gente vai fazer um planejamento de enviar pessoas, eu recruto pessoas que já têm um dom para isso, que se dispõem a sair daqui e ir para lá, e lá vão fazer algo específico. Então eu treino aqui, capacito, arrumo uma forma de sustento e mando para lá fazer discípulos. E se a gente olha dessa forma, a consequência disso é a gente crer que somente alguns têm esse chamado. E aqueles que não têm, se sentem descansados, na convicção de que essa não é a sua vocação. E, portanto, não é o meu chamado. Eu não tenho vocação para isso, então não é o meu chamado. Minha responsabilidade acabou. Então, a melhor tradução para esse id é assim: enquanto prosseguem, enquanto vão, enquanto vocês vivem. Ou seja, o ir não é o resultado de uma ação planejada, nem determinada por nós, mas é o resultado, e também não é o resultado da ação de umas poucas pessoas ou de um ministério específico, mas deve ser o resultado do que acontece enquanto nós, cada um de nós, caminha pela vida. Não é responsabilidade de umas poucas pessoas, mas é a responsabilidade de cada um de nós que reconheceu o Cristo como Senhor de suas vidas. Embora a gente invista um tempo planejando a vida, né? Raramente nós temos tudo sob controle. E o certo é a gente ir ajustando as circunstâncias que vão se apresentando a nós. E é nesse contexto, né, nesse contexto de vida, né, em que a gente planeja um pouco, nem tudo acontece como a gente planejou, e é nesse contexto de vida, no dia a dia, que a gente deve obedecer esse comando de fazer discípulos. E essa exortação coincide com o estilo de Jesus. Jesus viveu assim. Por onde ele ia, ele se esmerava em fazer discípulos.
era o resultado do seu andar ao longo de cada dia. A Bíblia nos apresenta Jesus caminhando no meio da multidão, né? Dando atenção às coisas que o Espírito lhe apresentava. Ele não programava atividades especiais para fazer discípulos. Mas onde quer que ele fosse, ele aproveitava, né, as oportunidades para revelar o reino de Deus às pessoas com as quais estava convivendo, com as quais estava se relacionando, com quem ele encontrava. Era a sua vida, era o seu dia a dia. E eles, os discípulos de Jesus, acompanhavam isso e aprendiam. Acompanhavam tudo isso, né? Tiveram um treinamento privilegiado. Então, por essa perspectiva, né, obedecer à grande comissão não requer a criação de programas especiais pela igreja, mas sim o compromisso de todos os membros, de cada um dos membros, né, de fazerem discípulos como resultado da vida que levam de segunda a sábado. A sua vida cotidiana, ela deve ser o seu ministério, o seu campo missionário para fazer discípulos, né? Significa que você vai apresentar Cristo às pessoas com quem você convive durante a semana. Vai apresentar com aquele cliente que você está atendendo, com o fornecedor seu, com o seu colega de trabalho, com o seu colega de escola, com o seu professor, com os seus parentes, com os seus amigos, com quem você se relaciona, ou quem estiver se relacionando. Cada um, né? Cada um de nós deve exercer este ministério onde Deus o colocou. Se Deus te colocou como dona de casa, é lá. Se Deus te colocou como aluno de um determinado lugar, é lá. Se Deus te colocou como empregado em determinada empresa, é lá. E não só lá, né? Também nos outros locais onde você está. As pessoas que Deus leva até você. E você pode fazer isso com palavras, mas o mais marcante vai ser se você fizer isso com as suas escolhas, com os seus posicionamentos, com a sua postura, com os seus atos de integridade, com atitudes serenas, né, delicadas, com gestos de prontidão, com atuações para pacificar situações, com prontidão para socorrer, né? E por aí afora, né? E quando nós tivermos a felicidade, né, de presenciar a conversão de algumas dessas pessoas, e a felicidade ainda maior de trazer para o nosso convívio, né, convívio da igreja, nós precisamos instruí-los, né, nas suas responsabilidades na grande comissão, nesta grande comissão, da qual também somos responsáveis, né? Porque senão, de outra forma, a igreja vai ser um lugar onde poucos trabalham incansavelmente para realizar o que todo o corpo deveria fazer. E esse verbo fazer, né, o verbo ir, está no imperativo, não é por acaso. Ele requer um pacto da minha parte, da sua parte, um pacto da nossa parte, de todo o corpo. Se faltar esse compromisso, por introduzir pessoas na igreja cuja experiência cristã vai consistir simplesmente em ficar observando o que os outros fazem. Se nós não tivermos esse compromisso, a gente vai trazer pessoas para a igreja e elas vão achar que a parte delas é ficar simplesmente observando o que os outros fazem, enquanto eles se limitam a estar presentes às reuniões e achar que isso é uma prova de lealdade a Cristo. E o fato é que nesse processo, né, de fazer discípulos, de investir na vida de outras pessoas, nós vamos ter que lidar com muitas frustrações. Jesus já deixou claro isso para nós. Quero pegar mais um texto para te exemplificar isso. Está lá em Marcos, capítulo 14, dos versículos 45 ao 50. E logo que chegou,
aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Quando a gente olha para o resultado do nosso investimento em fazer discípulos, né? O investimento que fazemos em determinadas pessoas, nós temos a tendência de avaliar o resultado do nosso esforço. E analisamos o quanto temos investido, né, em determinada pessoa ou em determinadas pessoas, e o quanto ela tem dado sinais de mudança, quanto ela tem dado sinais de transformação. Quando atentamos para essa passagem na vida dos discípulos de Jesus, a gente pode encarar isso como uma grande frustração, né? Como um sinal de fracasso, né, na vida do Mestre. Quando a gente lembra assim, que esses discípulos tiveram um investimento privilegiadíssimo, né, super privilegiado, eles foram treinados pelo Mestre, eles acompanharam Jesus em suas caminhadas, eles dormiam junto com ele, comiam juntos, eles o viram orar, viram expressar seus sentimentos, eles viram como ele tratava as pessoas, como as ensinava, como curava, né? Como expulsava os demônios, como tratava os poderosos, como tratava os simples. Perceberam os seus valores, eles aprenderam os valores de Jesus convivendo com ele, por acompanhá-lo, né? Foi um vida na vida, intensivo, por 3 anos e meio. E agora, no primeiro teste que aparece ali, todos fugiram. Todos fugiram. Todos eles, não ficou um. Então, a lição que tiramos dessa passagem, né, é que a primeira lição, né, que quando se trata de fazer discípulos, né, quando se trata de pessoas, a gente não pode garantir nenhum resultado. Nós vamos investir e não temos a segurança do resultado. A gente pode projetar e alcançar os alvos, os resultados desejados, quando se trata de material inanimado, material que se submete a nós. Mas quando se trata de pessoas, cada um tem sua personalidade, tem os seus processos internos próprios e reage de uma maneira particular, né? Não existe programa algum que assegure determinada consequência. Esse é o risco que todo discipulador deve assumir quando investe em pessoas. Nós vamos investir e não temos a segurança de ver as mudanças operando no tempo que nós estamos com expectativa, né? A segunda lição desse episódio aqui é que o fracasso no reino de Deus não se mede, né, por fatos isolados. Um acontecimento na vida de uma pessoa pode marcá-lo profundamente, pode marcar essa pessoa profundamente. Alguma coisa que ela viu você fazer, um exemplo marcante que ela observou na sua vida por conviver com você, né? Essas coisas podem marcá-la e levá-la para mais perto de Cristo. Às vezes num tempo próximo, às vezes num tempo bem distante, um tempo que talvez você já não esteja mais convivendo com ela. Mas o nosso Pai Celestial, Ele avalia a vida de uma pessoa, né, e mede os resultados considerando a totalidade da sua vida, a totalidade da sua peregrinação nesse mundo. Não são por eventos. Graças a Deus que não são por eventos. Porque a nossa vida é cheia de altos e baixos, né? Tem vezes que a gente está muito bem, tem vezes que a gente tropeça, cai, às vezes cai muito feio. Mas Ele avalia pela nossa jornada, pela nossa caminhada, né? A cena descrita nesse versículo que nós citamos aqui de Marcos foi apenas um fracasso na jornada de imensas realizações e vitórias desses discípulos.
Naquele episódio, eles falharam. Todos sentiram a tensão, o perigo da situação e deixaram Jesus sozinho. O abandonaram ali. Então, as pessoas em quem você investiu e não viu os resultados imediatos, podem muito bem ter guardado boas lembranças do tempo que conviveram com você. Bons referenciais, observado valores firmes em você, traços do caráter, coisas, recordações do tempo que tiveram contigo. Que elas estão nos observando o tempo todo. E o Espírito Santo pode usar isso, né, para levá-las ao encontro com Cristo em determinada altura da vida delas. E essa pessoa pode vir impactar outras vidas. Então nós não conseguimos medir a qualidade, né, do nosso investimento em pessoas, nem a quantidade. Mas nós somos chamados a fazer isso. Então, para nós encerrarmos esse tempo, né, essa palavra, vou voltar ao tema que eu abordei a semana passada. Deus está escrevendo a sua história. História, aquela história com H maiúsculo, né? Eu citei semana passada que história, né, em inglês, history, é um acrônimo, né, de duas palavras, his and history. Né? His é sua história. História, né, com H maiúsculo, é a história de Deus. Ele está escrevendo a sua história. Ele está resgatando a sua criação. Ele já deu o seu Filho para tornar isso possível. Nós já fomos, eu e você já fomos alcançados. E nos tornamos seus filhos e filhas. E agora Ele nos chama para fazer parte da história que Ele está escrevendo. Ele quer usar a sua vida, né, para alcançar, para tocar a vida de outras pessoas, para impressionar a vida de outras pessoas. E o Espírito Santo vai fazer a obra dele no devido tempo. A sua história precisa fazer parte da história dele. Nós enfatizamos isso, né? Construir uma história nossa particular, a parte da história de Deus, não vai nos saciar, não vai nos deixar satisfeitos. Só vai nos levar a uma frustração depois de um tempo, né? Então a nossa história precisa fazer parte da vida dele. Entenda que o seu dom, né? Eu queria reforçar isso, né? Voltar agora no tema no nome que foi dado a essa mensagem, né? O seu dom, a sua habilidade é o seu chamado para ser testemunha do Cristo. Aquela habilidade que Deus deu para você, né? É aquela habilidade que normalmente você está usando para ganhar o teu sustento. São essas habilidades que te colocaram no local onde você trabalha, onde você vive, onde você estuda. Ele te deu essas habilidades para ser um meio de alcançar pessoas, através da sua vida. Ele te deu essas habilidades para você mostrar excelência em tudo aquilo que você faz, para você revelar o caráter dele, formado em você, enquanto você faz o que faz. E as pessoas que convivem com você vão sendo discipuladas por você, pelo seu viver intencional de viver a vida com Cristo. Enquanto você vive a vida que Ele te deu, você vai fazendo os discípulos. Enquanto você exerce os dons que Ele te deu, pessoas vão sendo tocadas. A minha oração sobre essa palavra é que o Espírito Santo continue falando com você, revelando o quanto Deus dá importância pela sua vida, o quanto Ele quer que a sua vida tenha importância na história dele. Então que você viva de uma forma intencional. E nós só podemos refletir o caráter dele à medida que nós nos aproximamos mais dele. Então tenha essa intencionalidade de ser íntimo do Cristo e de refletir esses atributos do Cristo em tudo que você faz. E dessa forma você vai estar tocando pessoas em tudo que você faz.
O seu dom é o seu chamado para fazer discípulos, aonde quer que você esteja. Então, Pai, que o Teu Espírito continue trabalhando na vida de cada irmão, de cada irmã que teve a oportunidade de ter contato com essa mensagem, e que eles sejam intencionais em tudo o que fazem, de revelar o Senhor em todas as oportunidades. Que o Senhor os abençoe, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Eu queria, enquanto tivemos pedidos de oração, nenhum foi colocado. Então, eu quero colocar aqui, primeiro, colocar que nós temos ainda alguns poucos minutos, né? Quero falar sobre os dízimos e contribuições. Os dízimos e contribuições é algo que nós que estamos assim coordenando o trabalho da igreja, né, administramos para que eles sejam usados de acordo com que para o investimento no reino de Deus, para que o reino seja avance, né? Então nós temos investido no Salva-Vidas, na Casa da Esperança Itapeva e com missionário. Então nós precisamos das suas contribuições. Vamos deixar aqui na tela o endereço, né, da nossa conta no Banco Itaú, e contamos com a tua contribuição. Que o Senhor faça multiplicar na sua vida os recursos, e que Ele te leve a ser generoso em tudo que você faz. Que você possa ser um canal do Senhor para abençoar pessoas, para abençoar instituições. Que o Senhor seja abundante com você. Vamos deixar aqui na tela o endereço da nossa conta, e você tem a oportunidade daí de anotar e de fazer as suas transferências depois. Outra coisa que eu queria colocar, nós temos esse departamento nosso de mídia e de comunicação, é recente aqui na nossa igreja, nós precisamos de pessoas, essa é a oportunidade de você servir. Você que deseja, né, contribuir, né, nós precisamos da tua ajuda, né? Que o pessoal do louvor já faz a parte deles, saem dali, estão sempre ligados com os assuntos relacionados ao louvor, mas a parte de mídia precisamos ainda de pessoas para nos dar suporte. Então faça contato conosco, né? Venha às nossas reuniões aqui. Nós chegamos aqui sempre no domingo às 9 horas. Vai começar às 10 o culto, mas a gente chega às 9 para preparar tudo, né? Então, você tem interesse de fazer parte desse ministério, vem aqui aos domingos, às 9 horas da manhã. Outra coisa, nós temos feito também uma live. A live é Conversa com os Amigos, toda quarta-feira às 19h30. E nessa live nós temos assim dado ênfase para conhecer as pessoas que convivem conosco, primeiramente, né? Como foi o encontro delas com Deus? Como foi que Deus entrou na vida delas? E quais foram os sinais, os grandes sinais que Deus fez na vida dela, depois de ter entrado, que chamou a atenção delas para um caminhar mais próximo com Cristo? Então, participe, né? Assista quarta-feira, às 19h30, né? É sempre pelo Instagram. A nossa live vai ser sempre pelo Instagram. Então vamos orar, encerrando esse tempo. Pai, nós somos gratos por estarmos juntos hoje novamente, alguns de forma presencial, mas muitos de forma virtual. E oramos também por aqueles que vão ter contato depois com esse material, e que o Senhor, Teu Espírito, possa estar trabalhando na vida de cada um deles, Pai. Oramos que o Senhor nos dê uma excelente semana, cheia de experiências com o Senhor, que o Senhor que Teu Espírito nos leve a essa consciência de que onde quer que estejamos, lá é o nosso ministério. Lá nós somos aqueles que conhecem o Senhor e querem e precisam apresentá-lo. Me dá aqui. Tem um pedido de oração também. Tem uns pedidos de oração aqui que
para que a luz se faça presente em cada área do governo, que fique aparente a todas as formas do mal, que sejam quebradas as suas forças, que a autoridade do Senhor se restabeleça em todas as áreas de influência. Nós concordamos com esse pedido e oramos que o Senhor esteja derrubando, né, todos os que são colocados nos cargos de gestão pública, né, e usam desses cargos em benefício próprio. Queremos que o Senhor exponha essas situações, traga julgamento e tire essas pessoas da vida pública. Nós oramos, Senhor, que o Senhor nos livre dessa pandemia, que o Senhor poupe vidas, que o Senhor nos dê a graça, né, de, como nação, nós desenvolvermos resistência a esse vírus e sermos poupados, Senhor. Esse é o nosso clamor. Pedimos por uma excelente semana diante de nós e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe. Amém.